Mas colocaram umas cicas ali, tá vendo? Ah, bacana, né? É, bacana, né? Tem até a florestinha no fundo. Mas aí vai da consciência de cada um de fazer o certo e o que a ciência mostra cabalmente. Negar isso é negacionismo ecológico. Mas não, existe uma rigidez nata da manutenção de jardinagem no Brasil, que gera esses cubos. Então não é assim, não existe uma caça às bruxas, né? É tudo bom senso, né? Boa. Mas conhecimento é fundamental. Só que acontece, essas plantas são incontroláveis. Não adianta você para falar, não, mas eu tiro as sementes. Esse é mais um daqueles episódios que a gente sai melhor do que quando a gente entra nele. O Ricardo Cardim separou um tempo da agenda dele para bater um papo com a gente e responder as perguntas que vocês fizeram tanto no Instagram quanto no YouTube. É um episódio que dá tempo ao tempo e dá o tempo para respostas longas, elaboradas e importantes que só o Cardim poderia dar para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o episódio está especial, a gente está na Rede Globo de televisão para falar sobre paisagismo. Brincadeira! A gente está com um cara que é tão famoso quanto, deveria estar fazendo o É de Casa, alguma coisa lá. Minha recomendação, tá, Cardim? Não vale nada a minha recomendação, mas eu vou falar. Obrigado. Famosíssimo no Instagram, quem não segue o Cardim deve seguir, tá aqui embaixo. Esse episódio é a continuação do anterior. Se você não viu o anterior, o link está aqui embaixo. Aliás, os episódios com o Ricardo Cardim estão aqui embaixo. A gente vai continuar essa visita, que é um olhar um pouco mais de um retrofit corporativo que o Cardim fez aqui num grande hotel de São Paulo, que é o Hyatt, que é uma rede mundial, global, de 5 estrelas. E eu estou curioso para ver o resto que ele tem para apresentar para a gente. E tem uma lista de perguntas, eu vou selecionar as melhores para fazer para ele num bate-papo ao longo deste episódio. Então fica com a gente, tá demais. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Prazer. E leva a gente para lá? Vamos lá. Vamos olhar lá. Mas colocaram umas cicas ali, tá vendo? Ah, bacana, né? É, bacana, né? Tem até a florestinha no fundo, mas não foi suficiente, eles quiseram reutilizar esses vasos de cica, né? Entendi. Então, mas aqui foi o início de releitura que você propôs, é isso? Isso, porque aqui a ideia na piscina, né, foi de trazer esses jabuticabeiras para poder criar um vedo verde mais interessante. Eu queria que o Philodendron bullemax derramasse sobre o cachepô, estão cortando, não sei porquê. E aí, no fundo, a gente teria uma florestinha de Mata Atlântica, uma restauração de Mata Atlântica. A gente tinha aqui a árvore roda de fogo, né, que já estava aí, com aquela exótica. E aí embaixo trazia a Mata Atlântica para fechar isso. Né? Então essa foi a ideia inicial aqui. E seria um pensamento de longo prazo até substituir? O que? Não, não, sim, mas não vai ser para nós, porque uma árvore dessa dura 80 anos, né? Entendi. Então não cabe a nós isso. Eu acho que no futuro se terá um outro entendimento, né? E você deixa, por exemplo, um projeto formalmente escrito do tipo, aqui no futuro gostaria que... Não tem esse preciosismo. Eu acho que cabe na consciência do momento, né? Quem vai gerir isso no futuro. O que eu faço eu preservo as árvores exóticas que estão ali, quando não são invasoras, claro, e componho em volta com a biodiversidade nativa. Né? De forma que todo mundo se complementa ali. Complementa, perfeito. Então você estava comentando aqui, Cardinho, que os jardineiros, enfim, eles privilegiam a estética da arquitetura e não da Eu acho que é urgente a gente ter uma escola de jardinagem com preceitos modernos hoje, né? Então o que acontece, que a gente percebe, é que sempre existe um privilégio da arquitetura em detrimento da vegetação. Então aqui eu desenhei que a vegetação ficasse em cima desse granito de uma forma heterogênea, harmônica. Eles cortam tudo para não ter uma folha em cima do granito. Eu desenhei para que a vedélia encostasse na azulzinha. Eles criam um caminho de rato entre elas. Por que isso? Para delimitar.
eu queria que o Philodendron Bulemax fechasse esse cachepô, aparecendo um pouquinho ao fundo da madeira, de uma forma bem harmônica, orgânica. Mas não, existe uma rigidez nata da manutenção de jardinagem no Brasil, que gera esses cubos, essa geometria dura, né? Como se a vegetação tivesse que nos obedecer. Né? Isso tem que ser revisto. Como se, voltando ao teu paralelo do primeiro episódio, que você falou do cabelo, como se todo mundo tivesse que cortar o cabelo tigelinha. Tigelinha, exato. Ali é a tigelinha. É a tigelinha. Ali é a tigelinha. É a tigelinha. Olha que linda a nossa diadema. Essa aqui é uma joia da Mata Atlântica, que está crescendo ainda, né? Ela faz aquela flor que é a estífia, né? Que faz aquela flor que é um pompom dourado, tamanho de uma bola de tênis. Essa planta é a mais linda de todas, eu acho, com relação a flores na Mata Atlântica. Ela não é vendida num caráter paisagístico. As mudas vêm feia. Então é uma planta que, se tivesse uma produção do nível de Olambra, seria magnífica. Ia vender muito. Eu gostava, a gente aprendeu isso inclusive com o seu Jades espanhol. Sim. Que ele comentou com a gente viu lá a verbena bonariensis, que é nativa no sul do Brasil. E eu falei, pô, por que vocês não vendem isso para o público geral? Porque eles só vendem para paisagismo. E ele falou, porque não tem padrão de venda de gôndola. Basicamente, assim, o vaso dela, ou quando você deixa ele muito cortado, ela fica feia. E quando ela fica grande, ela é desengonçada. Então, esteticamente, as pessoas não entendem o valor dela. Isso são coisas que vão ser mudadas com o tempo, né? Não é fácil. A gente chega lá. Bom, vamos sentar ali. Cardinha, eu quero te chamar para um bate-papo, pode ser? Vamos embora. Vamos lá, então. Meu caro, o Lucas Sanches perguntou sobre a fruta do milagre. Você manda bem com árvores, sei que não é uma planta nossa, mas eu tô até com dó. Ganhei uma muda há anos, ela estava na argila, troquei o substrato, faço adubação frequente, mas ela não morre nem desenvolve. Não sei o que fazer, eu jogo fora? Puxa, é uma decisão tão pessoal, né? É tão pessoal, pessoal, ele acompanhou o crescimento, ele sabe como ela se desenvolveu. Eu acho que seria arrogância da minha parte emitir uma opinião sobre isso. E ele me perguntou também, e eu respondi ao Lucas sobre a questão do substrato, enfim, de trocar o substrato para ver se a planta se desenvolve, então... a luminosidade, né? Uma outra parte do cultivo aí. Então, Lucas, mantenha aí, que vale a pena, não joga fora. E por outro lado, vocês viram no primeiro episódio, até provoquei brincando, obviamente, com o Cardim, sobre os resedás que tem aqui no hotel, que não precisa jogar fora, não precisa queimar, não precisa entrar uma praga mortal, enfim. Nada disso. Tá tudo certo. Tudo certo. A gente vai convivendo, mas num outro pensamento. Bom, seguindo aqui, o David Santana Silva, membro do canal, obrigado, David, pergunta: Ricardo, o colecionismo de alguns gêneros de plantas contribui para a preservação e vulgarização das mesmas, para um público maior? Ou se trata de uma tática mercadológica para criar gostos e inflacionar preços? Plantas produzidas a partir de cultura de tecido a médio e longo prazo beneficiam ou prejudicam a espécie? Tem várias perguntas numa só, né? Desde já agradeço as suas respostas e parabéns pelo excelente trabalho. Bem, primeiro, obrigado. A gente tem que lembrar que produção comercial ainda está muito distante de preocupações ecológicas, como variabilidade genética. Na restauração florestal, você precisa ter diferentes matrizes com diferentes genéticas, tem uma lógica científica para isso, para poder colocar uma espécie numa restauração florestal. Perfeito. Né? Porque senão você vai gerar clones ali, um monte de coisa. E a cultura de tecidos tudo envolve uma produção de clones, né? Uma produção... Então não são plantas para você plantar num ecossistema natural. Mas, na minha opinião, atendem perfeitamente o nosso momento atual, para você ter uma planta no seu jardim, na sua casa, um jardim mesmo que fique perto de uma reserva natural, mesmo que elas cruzem, não vai ter nenhum grande problema, eu imagino. Legal. Então eu não vejo problema nenhum. Muito obrigado. E só complementando aqui, talvez, assim, claro, se pensar em Olambra, gente, Olambra tem uma intenção comercial pura, como todos os produtores, mas lá é uma indústria mais, vamos dizer, mais ferrenha. Então, criar o desejo de curto prazo, inundar o mercado e sair, também acontece, né? Aí que eu falo, aí que é muito importante a conscientização de nós, amigos das plantas. Nós precisamos entender de ecologia, entender de pensar na ética. Tem vários valores que têm que ser levados em considerações além da decoração. Na hora que tiver esses valores dentro de nós, esses produtores vão ter que se adaptar a uma mudança do mercado
com relação à planta como não um objeto, Aham. mas como um ser vivo que participa de um ecossistema e que merece respeito por isso. Perfeito, perfeito. A Liliane aproveitou e fez uma consultoria aqui com você, Cardim. Eu quero dicas de árvores nativas que se adaptam bem a vasos para plantar aqui no sul do Brasil. Bem, eu diria que as mirtáceas são as melhores, né? A feijoa, Vai bem, a gabiroba, a pitanga, o araçá amarelo. São plantas que vão muito bem, né? E tem as menorzinhas que não são árvores, como a pitanguinha, por exemplo, né? O Y Almeida 2019 perguntou: o que posso fazer pelas árvores, parques e jardins da minha cidade, São Paulo? Como Cidadão. arborização pública, eu acho que a única coisa que nós podemos fazer hoje, como cidadãos pagadores de impostos, é exigir que o poder público considere isso uma agenda prioritária. Porque hoje, na minha opinião, a arborização urbana está abandonada. Está abandonado. Eu vou confessar uma coisa que eu nunca falei direito sobre isso. Mas eu tinha no começo dos anos 2000, eu comecei com o tal do guerrilla gardening, que é um movimento lembro. Bastante guerrilheiro. E eu, claro, fiz estudo de alguns lugares para plantar algumas árvores e fui plantando. Inclusive, tem um lugar em São Paulo, que eu vou falar em off aqui para o Cardim, que eu não quero ser preso. Eu fiz uma coisa que a prefeitura não conseguiria tirar. E coloquei lá, beleza. Você é a favor da população estudar, e é uma pergunta que não está aqui, mas eu faço aqui, de estudar sobre arborização, né? Tem livros teus, né? Tem inclusive este maravilhoso E aí se fala bem sobre isso. Paisagismo Sustentável para o Brasil, que eu estou na metade da leitura. Fala bem sobre isso, tem outras fontes, tem aplicativo do René Lorenzi, tem várias coisas por aí, para a gente colocar a mão na massa e plantar em algumas praças e coisas. Você é a favor ou você tem que esperar a prefeitura? Não, a primeira coisa eu acho que a gente precisa saber do que estamos falando. Então estudar é fundamental, para a gente poder cobrar o poder público da arborização que nós temos direito como seres humanos. Então esse é o primeiro fator. O segundo é que nós temos cobrado do poder público essa interação conosco de uma forma descomplicada, amistosa, para que nós possamos ajudar nessa tarefa de arborização. Então eu vejo com muito bons olhos. Agora, eu não vou falar para ninguém sair plantando sem autorização, porque isso pode gerar implicações legais. Perfeito, perfeito. Muito bem. Animais, energia e terapias. Fez várias perguntas, eu vou selecionar, porque tem muita gente aqui, tá? Perdão. Vamos lá. Por que com tanto conhecimento ainda são plantadas ficus coqueiros em áreas de calçada e circulação? No litoral norte foram plantadas ficus e coqueiros e agora as raízes invadem calçamentos de casas, manilhas. É uma vergonha ver árvores tão grandes sendo derrubadas. Por que isso ainda acontece com tanta informação? Porque eu discordo dela, não há conhecimento. Não há conhecimento. Os nossos políticos, pouquíssimos, conhecem um pouco sobre arborização. É aquilo que eu falo, é urgente que a gente tenha um órgão federal para pesquisar, fiscalizar, regulamentar a arborização urbana no Brasil, para criar um sistema único de arborização no Brasil. Perfeito. A gente não pode mais depender de gestões pontuais de prefeituras que colocam pessoas não especialistas em cargos. É urgente que a gente tenha um órgão federal, não tem outro caminho. E aí, indo até corroborando com uma conversa que a gente teve já, seria o caso de ter uma Embrapa, órgãos que pensem no assunto. Seria, na minha opinião, eu tenho pensado muito sobre isso, né, sobre essa solução, porque para mim está cabalmente provado que não funciona a arborização sobre gestões municipais. Tá. Então, o que a gente precisa é de 2 órgãos federais. Um órgão federal, que seria um sistema único de arborização, que iria ter as diretrizes, pesquisas, conforme a regionalidade, conforme o porte da cidade, e criaria mecanismos de fiscalização de sua aplicação nos municípios. E outro seria uma Embrapa Paisagismo e Arborização, um braço da Embrapa, que é um órgão de excelência em pesquisa no Brasil, para desenvolver as espécies nativas para diferentes situações de paisagismo, compra pública, arborização, nos diferentes biomas e cidades brasileiras. Perfeito, perfeito. Assina embaixo, a gente começa quando essa campanha? Agora, né? Agora, já começou. Vamos embora. Então. Agora estou com vocês juntos. Ajuda nós. E só corroborando com o que o Cardinho falou aqui, animais, energias e terapias,
a informação está disponível, né? Tem livro, tem internet, tem Google, tem muita coisa. Mas precisa querer pesquisar e aprender. E nem todo mundo quer. A Mirna, 2008, perguntou: gostaria de saber do risco da queda de árvores plantadas em florestas de bolso ou localizadas em centros urbanos. Não, olha, esse risco ele é muito pequeno comparado a uma árvore urbana tradicional. Por quê? Porque ela está dentro de um maciço. Esse maciço cria melhores condições de vida para essas árvores, ao mesmo tempo cria uma proteção contra o vento, porque unidos venceremos. E quando uma árvore dessa cai, ela tende a ficar presa nas outras árvores. Exatamente. Então é muito mais seguro do que uma árvore na calçada isolada, como é a regra nas cidades brasileiras. Untada de concreto. Untada de concreto, com podas que desequilibram, cupins. O Brasil, você acredita que São Paulo não trata a doença de árvores? Não pode aplicar defensivos, nenhum tipo de... É mesmo? É. X. Tá. É maravilhoso. O Matt Mourão perguntou: agrofloresta e paisagismo. Como podemos reestruturar o paisagismo estéril, tanto particular quanto urbano, que praticamos hoje em dia? Olha, é uma ótima pergunta. A gente hoje tem que trazer um paisagismo que seja produtivo quando possível, e eu procuro sempre colocar isso nos meus projetos. Então, o que é mais fácil? Árvores frutíferas nativas. Porque são aquelas frutas que você não tem acesso no comercial, você não acha no supermercado, não acha no restaurante. São sabores que são perdidos, né? Os nossos avós aprovavam, e que não dão manutenção. Então, você plantar uma jabuticabeira, plantar uma grumichama, um cambuci, uma pitanguinha, um genipapo, é super legal. Também plantar temperos, e aí eu não vejo distinção, por exemplo, horta e temperos, de usar plantas exóticas. Eu uso muitas exóticas, porque são nossas tradições alimentares. Né? Tem as punks hoje que são muito bacanas, que é um mundo à parte. Então, eu concordo 100% que os jardins hoje têm que ser produtivos. Agora, lembrar sempre para tomar cuidado com aquela agrofloresta invasora. Tem uma pergunta sobre isso aqui. Então vamos depois nessa pergunta. Mas tem muita agrofloresta que não leva em consideração a ecologia. É negacionista ecológica. Então aí traz um monte de espécie invasora por causa de biomassa que a gente tem que E é perigoso isso, né? Porque o tema agrofloresta ele é excelente. Excelente. Ele é sensível, ele é contemporâneo, ele é necessário, mas não pode ser um cavalo de Troia para permitir um monte de coisa, né? Não pode. Então existe uma tendência muito equivocada em alguns setores que em nada tem a ver com as maravilhas que é a agrofloresta. Perfeito. O LG5555 pergunta: quais critérios você sugeriria para avaliar quando uma espécie exótica poderia ser utilizada de forma responsável sem ameaçar a biodiversidade nativa? Eu explico isso no meu livro, com uma forma detalhada, como você usa uma espécie exótica, uma espécie nativa. Mas aqui resumindo para ele, primeiro você precisa se informar se essa espécie tem histórico de invasão biológica na sua região, ou no seu país, ou no mundo. Isso são fortes indícios. Segundo, você precisa conhecer a vegetação do entorno da sua cidade para saber se aquela espécie se comporta como invasora. Ah não, ninguém nunca trouxe ela. Então, amigo, cuidado, porque tem trabalhos científicos que mostram que muitas espécies novas se comportam como invasoras depois de anos. Então a por isso você fala para Ricardo, tinha pessoas que falavam: você é uma pessoa radical porque você trabalha com planta nativa e tal. Eu falei: não é isso. A gente sabe muito pouco sobre a natureza ainda, muito pouco foi pesquisado. E se eu quero manter a minha coerência de coração, eu preciso tomar muito cuidado. Perfeito, perfeito. Olha eu aqui de novo. Pergunta do iniciante, Cardim. A gente tem várias cidades como Medellín que fizeram bolsões verdes, a cidade do México que começou a utilizar estruturas de concreto para aumentar o verde da cidade, para baixar a temperatura, melhorar a qualidade do ar. A gente tem em São Paulo uma selva de prédios. Você já fez algum projeto de paisagismo, não reflorestamento, né, mas de um projeto para terraços de prédio, e você acha que isso seria possível em São Paulo como uma forma de melhorar a qualidade do ar, baixar a temperatura? Você diz varanda de apartamento? Não, ou terraço telhado? Mesmo, então, terraço verde. Eu tive uma empresa de telhados verdes de 2008 até 2016, a Sky Garden Invec Telhados e Paredes Verdes, que hoje foi o meu ex-sócio e eu abri o meu escritório de arquitetura paisagística. Então, eu acho que o telhado verde é uma ferramenta acessória muito interessante, muito bacana, mas é uma ferramenta que custa caro,
né, que exigem uma manutenção cuidadosa. Eu tenho no teto da minha casa um telhado verde. Então a gente tem que só tomar cuidado para entender que isso é um acessório no verde de uma cidade. O principal na cidade é terra permeável com árvores grandes, florestas, arborização viária. Esse é o principal, aí com biodiversidade. E aí você tem como coadjuvantes a parede verde, o telhado verde, mas lembrando que isso tem que ser feito de forma técnica, de forma responsável, e entender que isso exige uma manutenção, porque não vai ter lençol freático, né, tem a carga sobre o prédio, tem uma série de situações. Meu caro, a Regina Rosa pergunta: gostaria de saber se ele tem algum projeto de palestras, pois ele fala de forma muito clara sobre meio ambiente e aqui onde eu moro falta muita conscientização. Palestra com, entre aspas, peso, de Ricardo Cardim, falando, acho que poderiam colher muitos frutos na minha região. Puxa, super agradeço, né? Assim, o tempo não é uma coisa muito abundante na minha vida, né? Mas eu estou aberto a palestras para grupos grandes, claro que eu vou cobrar, assim, dependendo da situação, se for uma empresa com fins lucrativos, etc. Claro. Mas eu tenho um imenso prazer em educar, por isso que até eu me dedico tanto ao Instagram, o que é muito trabalhoso, mas eu acredito que é uma ferramenta plural hoje para a gente conquistar corações, né? Perfeito, perfeito. A Graciele, 97, Cardim, pergunta: o Ricardo fala bastante sobre a importância de plantarmos árvores nas calçadas e super concordo. Aqui na minha cidade, aproximadamente 80% são de oiti. Oitis. Tá? E sinto falta de árvores maiores e variedades. Vamos falar São Paulo. São Paulo. Se ela tem uma calçada com 3 metros, que é uma calçada boa, ela poderia deixar 1 metro de área permeável, de faixa permeável, e plantar, por exemplo, a cabreúva, que é ótima, o pau-viola, que é ótimo, sabão de soldado. A gente tem muitas espécies bacanas em arborização, guanandi é outra. Legal. Né? Então, arborize. O Tuca 2006 pergunta: Ricardo, muita gente da agrofloresta usa espécies exóticas, eucalipto, amora, leucena, por exemplo, por estas serem as melhores alternativas para início de regeneração de área degradada, onde pouquíssimas nativas prosperariam. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, eu não concordo de forma alguma com eles falarem serem as únicas opções. O que existe é o seguinte: por que alguns profissionais da agrofloresta, entusiastas da agroflorestas, começaram a usar esse monte de espécies exóticas invasoras? Porque a espécie exótica invasora, justamente por ela não ter inimigos naturais e poder usar os recursos de vida num crescimento rápido e agressivo, isso se torna muito vantajoso para a produção de biomassa vegetal para incorporar o solo e melhorar aquele solo. Só que acontece, essas plantas são incontroláveis. Não adianta você falar, não, mas eu tiro as sementes, ou eu faço podas programadas e não deixo elas se desenvolverem. Primeiro, a nossa vida humana é muito dinâmica. A gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente não sabe se muda a nossa vida, a gente tem que vender algo, sair dali. A nossa vida é muito dinâmica. Então, na hora que você coloca plantas que são muito perigosas para o ecossistema, você não pode garantir que aquilo não vá se espalhar para outros lugares através dos ventos também, dos pássaros, enfim. Então você cria um câncer dentro de um organismo. A verdade é essa. É duro o que eu estou falando, mas a verdade é essa. Tá, mas qual é a solução, Ricardo? Todos os biomas brasileiros têm suas espécies pioneiras rústicas, que são as espécies de colonização. Espécies que vão pegar um ambiente que foi degradado e vão criar condições para a sucessão ecológica se desenvolver. Na Mata Atlântica, por exemplo, é imbatível o crescimento de um fumo bravo, é imbatível o crescimento de um pau-pólvora. Eles crescem extremamente rápido, de forma uma biomassa absurda, mesmo em ambientes degradados. Eu já tive provas disso. Então o que eu recomendo é, ande na natureza da sua região, perceba os lugares degradados, quais são as espécies nativas que estão colonizando aquele ambiente e criando condições para a floresta, para o cerrado, para a caatinga voltar ali. Essas serão aquelas espécies que você vai usar. Claro que dá mais trabalho do que pegar um monte de semente de leucena ou de jaqueiras. Dá muito mais trabalho, mas aí vai da consciência de cada um de fazer o certo e o que a ciência mostra cabalmente. Negar isso é negacionismo ecológico. Perfeito. Complementando o Cardim, acho que às vezes falar, como que eu vou andar na minha região se já está toda degradada, né? Você anda quilômetros e quilômetros de São Paulo, no interior,
e você vê que já foi, né? Pesquisa. Tem livro, tem literatura. Não, e tem beira de estrada. Eu acho que sempre tem. A natureza é muito resiliente. Aqui onde a gente está, do lado da Marginal Pinheiros, tem um talude ali do lado que sobreviveram várias espécies nativas originais de São Paulo. Então é andar. Legal. Queimar com sola de sapato. Muito bem. Provolone 487 pergunta: gostaria de saber como o Cardim encara o fato de tanta gente, entre aspas, grande, nas redes sociais e os próprios produtores estarem tão ferrenhamente defendendo as espécies exóticas em detrimento às nativas. Seria legal também ver se ele tem sugestões para conseguirmos mudar a mentalidade de mais gente e propagar essas ideias tão importantes que ele defende. Bem, primeiro, toda ideia nova gera uma reação. Isso na história da humanidade é super comum. Você traz ideias novas que vão gerar uma necessidade de sair da zona de conforto, vão gerar necessidade de repensar mecanismos de produção, de comercialização. Então é super natural essa energia contrária. Isso é esperado. Agora, o que acontece é que hoje a gente está tendo um certo negacionismo ecológico. O que é isso? A gente tem hoje uma ciência pacificada com relação ao problema da invasão biológica, ao problema da desvalorização da vegetação nativa sob o ponto de vista educacional das pessoas. Então não há argumentos hoje para essa defesa. Por isso que é negacionismo ecológico. Perfeito. É que nem o negacionismo do aquecimento global, o negacionismo das vacinas. Não há motivação para aquilo a não ser interesses menores, como interesses comerciais, a zona de conforto, né? O não querer mudar pelo simples fato de não querer mudar. Perfeito, perfeito. Pessoal, vocês perguntaram muita coisa no nível pessoal. Consultoria de graça, legal, bacana. Contratem o Cardim se conseguirem, que vale a pena. Mas eu vou pegar só uma, porque a árvore em questão aqui, ela é top 5 no paisagismo no interior de São Paulo. Então, a Ana Emília Lobato pergunta: quero sugestões de árvores nativas para plantar no jardim. Queria uma grande, bonita, tipo um flamboyant. O flamboyant é uma árvore linda de Madagascar, maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. A gente tem muitas outras enormes e lindas também. Uma que eu sou apaixonado é a copaíba, ou pau d'óleo. É uma árvore que cria uma copa horizontal, que é uma escultura. Tipo flamboyant, então. Tipo flamboyant. Ela cria uma copa aberta, horizontal, e ela fica cheia de bromélias e orquídeas em cima. Ela é um poleiro de epífitas, então fica muito bonita, vive mais de 100 anos, dá florzinhas brancas que parece que nevou nela. Ela fica depois com um frutinho que tem um feijão preto com uma carninha alaranjada, que os passarinhos adoram. Então é uma árvore magnífica, né? Depois seria o jatobá, que faz o mesmo efeito também. O jatobá é maravilhoso, cresce rápido. O jatobá é o único que aguenta qualquer poluição na cidade, é muito interessante. Eu plantei vários com a Telefônica Viva aqui no canteiro central da Marginal, morreu nenhum. Nenhum, olha que isso. E eles estão crescendo a despeito de tudo que é contra. Eu ganhei da Kimini, que é uma artista japonesa, ceramista, sementes de jatobá. E aí começaram a germinar em casa. E é maravilhoso. Maravilhoso. Né? A gente viu também lá na fábrica de árvores com o nosso querido Alex Vicentim. Se você não viu o episódio, o link está aqui embaixo. Então a copaíba, depois o jatobá. Legal, então está respondido. Muito bem. O David Jonatas pergunta. Tá muito claro para mim isso aqui. Olho verde, né? Sabe o que é? Olho verde. A gente quer virar lá, até mais fácil. Vamos lá, vamos tentar. O cara é nórdico. O cara é ótimo. Gostaria de saber como ele lida com as críticas e que mensagem ele gostaria de passar claramente às pessoas, principalmente os profissionais da área, que ainda não enxergaram. Olha, eu não fico chateado nem nada. Eu acho que eles estão perdendo uma oportunidade muito grande de estudar e compreender melhor esse patrimônio herdado que é a criação divina. Aí o Taishou Sena, o André Luiz, perguntou de novo uma outra coisa aqui. Qual o maior desafio em apresentar projetos de paisagismo nativo / floresta de bolso? Cidades do interior têm menos ou mais dificuldade em aceitar projetos assim? É uma faca de dois gumes. Na cidade interior, geralmente a gente tem uma prefeitura muito mais acessível. Você consegue conversar com o secretário do Verde, às vezes até com o prefeito. E se você conseguir encantá-los
com a importância É mais disso, rápido. pode surgir algo muito bacana. Por um outro lado, eu percebo que muitas cidades menores, as pessoas têm mais convívio com o sítio, com o arredor da cidade que ainda tem natureza, e tendem, a grosso modo, a valorizar menos o verde do que quem mora numa metrópole sufocante de concreto como São Paulo. São Paulo que é bem cinza, É. perfeito. Agradeço a todo mundo que mandou suas perguntas, agradeço as mais de 50 perguntas, é bom interagir com vocês. E eu quero fazer um bate-bola aqui final sobre perguntas com o Cardim, na linha da Bela Gil, lá do GNT, que fala, prefira, troque gordura do porco por chia. Prefira, ao invés de picanha, a jaca. Então a gente pensa aqui, por exemplo, Palmeira Fênix, que está altamente usada. Palmeira fez. Palmeira Gabrielzinho. Que a gente viu no primeiro episódio. Que a gente viu no primeiro episódio. A Licuriroba é uma opção boa também. A Palmeira Licuri também é interessante, né? Então, assim, isso são o que a gente acha no mercado fácil. Fácil. Ficus benjamina. Puxa, essa aí é fácil, né? Se você quer uma árvore de grande porte, mas você quer o quê? Para vaso? Você quer para... A pessoa, vamos dizer, a pessoa plantou no jardim dela uma Ficus benjamina, mas podia ser o quê no lugar? Puxa, se ela quer uma árvore grande, eu vou sugerir a cabreúva, que é uma árvore maravilhosa. Se ela quer uma árvore média, pequena, poxa, uma jabuticabeira, sabará. Perfeito. Né? Então, as pessoas plantam, na verdade, ficus porque não tem opção. É o que acha no supermercado. E aí fica com dó de jogar fora, matar a planta no quintal. No quintal. E aí vira aquele negócio. Vira aquele negócio. Moreia branca. A neomárica branca, a neomárica azul. Uma que você adora, eu sei que você já usou muito, buchinho. Buchinho, maravilhoso buchinho podado em bolinhas. Tem até a versão banquinho. A pitanguinha. Hibisco. A lamanda amarela. Jasmim de Madagascar. É uma trepadeirinha, né? É uma trepadeirinha. E aí, então a gente poderia trocar pelo cipó São João. Cipó São João. Você falou dele outro dia, inclusive, né? Eu acho lindo. Pata de elefante. A gente tem a erioteca, que é uma planta que o legado vende, que tem esse mesmo sapato, assim por dizer, né? Tal. Mas nem toda planta exótica vai ter o seu similar nativo. Por quê? Porque a gente não pesquisa. Não precisa, mas às vezes é por aproximação. Eu estou falando aqui com uma aliás, bíblia, uma coisa até interessante. Uma enciclopédia. Eu tenho uma grande pesquisa. Eu compro muito livro de plantas para jardinagem dos anos 60, 70, 80, 90, para entender o que estava em moda, europeu e brasileiro. Antigamente os brasileiros eram traduções dos europeus. As plantas nativas que a gente tem no Brasil produzidas hoje, quase todas são plantas que os europeus levaram para lá e que voltaram para cá. Não é porque a gente desenvolveu, o brasileiro nunca fez nada. Por exemplo, com exceção do Burle Marx, talvez, e alguns 3 aí. É engraçado que o ChatGPT, eu troquei uma ideia para fazer umas perguntas, ele me trouxe como resposta, tem uma exótica para você fazer uma pergunta pro Cardim. Bougainville. Bougainville não é exótica. Você ensinou ele. A Bougainville, a primavera, ela é muito nossa. É muito usada na Itália, é muito usada na Grécia, mas ela é muito nossa, né? Capim do Texas. Capim do Texas, a gente tem o capim rabo de burro, que é lindíssimo, fica com a inflorescência persistente. A gente tem o capim seda, que é o Andropogon leucostáqueos, eu tenho no meu telhado, ele é lindo também. Tem o capim do barba de bode original, que ninguém produz, infelizmente. Sica. No lugar das cicas, eu iria para umas palmeirinhas, como por exemplo as alagopteras, né? O guriri. O guriri é lindíssimo, tem o guriri do campo e o guriri da praia, né? Se quiser bem pequenininho mesmo, também tem butiá. O butiá é uma graça. Maravilhoso. Também, maravilhoso. Maravilhoso. O butiá é outro que seria no lugar esqueci dele, do lugar da falsa fênix. Ajudei o homem. É muita planta. Uma estrelinha para mim, uma estrelinha. Dourada. Obrigado. Para aquática, Aquática, a gente tem muitas nativas. O papiro brasileiro é lindo. A gente tem ali a sagitária, que é linda também. A gente tem os aguapés brasileiros, a pontedéria, né, que são maravilhosos também. Unha de gato ou falsa vinha por... Esse daí a gente não tem nativa desenvolvida, tem um monte. Eu já vi um monte em Pedra Subim, nativa. A gente não tem no mercado. Então o que a gente tem? A gente tem o Philodendron ederáceo para região de meia sombra. Ele vai no sol fresco, né? Ele não vai no sol
ardendo no muro. Última pergunta que muito me interessa. Platycerium, chifre de veado. Chifre de veado. Algum lugar? Não, é africano, né? Ele é africano, eu não uso, eu tenho em casa um que tem 40 anos, quando eu comprei a casa veio, num xaxim desse tamanho, claro que eu deixei, né? Tá lá, super bonito, e foi uma das primeiras plantas que eu tinha na minha vida, que é a funcionária da minha casa, que é a querida avó Desi, que é quando eu tinha 3 anos, era um amor de pessoa, foi, né, me cuidava de mim. E ela sabia gostar de planta, ela me deu quando eu tinha uns 3 anos de idade. Que legal. E aí eu tinha um xaxim com ele, né? Então eu ficava no meu terracinho de 2 metros quadrados, que era um apartamento bem pequenininho, e eu ficava regando. Então é uma planta que eu tenho muito carinho. E tem a memória afetiva. Tenho memória afetiva. Talvez eu tenha uma boa notícia para você nesse sentido, porque o Ale Avari, ele avistou no Acre, numa navegação que ele estava fazendo no Rio do Acre, um Platycerium andinum, que é da região dos Andes, né? Aqui na região dos Andes, ele é na cabeça do cachorro, que já é planície, então ele não é de um lugar frio. Está na planície. Super tricomado, porque o tricoma indica incidência solar alta, né? No território brasileiro, numa árvore lá em cima. Que legal, que bacana. Então, claro, os esporos podem ter voado nos rios. Não, mas também é aquilo lá. Ela não vai ser nativa de São Paulo, mas ela já tem um aspecto cultural de ser do nosso território, então, né? E é da região, é da América do Sul, pelo menos. América do Sul, pelo menos. Que legal, que notícia boa. Mas a gente tem... Não, mas não tem problema nenhum usar o chifre de veado, né? Ela não é invasora, até onde você sabe. Eu ia puxar esse ponto para finalizar aqui, eu sou um grande fã e coleciono chifre de veado, mas ele é zero invasor, gente. Ele é uma exótica que é hiper nunca vi grudado em lugar nenhum. Não tem, você não acha, não acha. Então não é assim, não existe uma caça às bruxas, né? É tudo bom senso, né? Boa. Mas conhecimento é fundamental. Né? E hoje o conhecimento está na ponta dos dedos, né? Você coloca hoje no WhatsApp, lá no assistente de inteligência artificial, por que não devo usar exóticas? Qual a importância de usar nativas? O que é uma exótica invasora? Sai tudo ali, tá tudo ali. Em 20 segundos. 20 segundos. Então não é desculpa, por isso que eu falo que é negacionismo ecológico. Muito bom. No primeiro episódio que a gente gravou lá atrás com o Cardim, que está aqui embaixo, ele levou um livro para mostrar pra gente. E esse livro aqui, eu acabei subtraindo dele, porque caiu da minha... Coloquei na minha mochila. Foi um presente. Então eu queria agradecer publicamente aqui o Cardim e recomendar que vocês comprem, vou deixar os links aqui embaixo, também para essa educação contínua que é necessária. É muito legal, eu realmente Esse é um livro que eu demorei 7 anos para escrever. 7 anos? 7 anos. Eu comecei a escrever ele em 2013 e aí parei, continuei tudo, eu só consegui terminar na pandemia. Mas o que aconteceu, né? Durante todos esses anos, colocando ideias novas, como alguns me disseram, eu fui muito criticado. E aí eu falava, puxa, né? Não adianta ficar falando de opiniões. O fato de você ter uma opinião não significa que você tenha conhecimento científico. E eu fiz 2 mestrados na Universidade de São Paulo em ciências. Esses 2 mestrados me deram um conhecimento para entender que é necessário uma alfabetização científica. Então esse livro ele tem quase 700 referências bibliográficas, né? A maioria que eu procurei sempre em revistas renomadas, revisadas por pares, da boa ciência, com boa metodologia de evidências científicas, para que a gente possa ter uma discussão de alto nível. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que a gente tem que discutir com ciência. Com ciência e consciência. E consciência, perfeito. E um outro livro que a gente foi lá no lançamento do Cardim, na livraria da Travessa, né? Que é essa obra-prima. Isso aqui está realmente maravilhoso. Isso aqui não é livro só para ficar no meio da sala, tá? Porque ele é bonito. Ele é para ser lido, visto, e tem em inglês também, então dá para dar de presente para os gringos. Esse é um livro que né, é o sonho de um dia ter um museu da Mata Atlântica. Um dia que a gente possa ter um museu que conte para a população brasileira, a sua dona, o que foi a maior biodiversidade do planeta, como ela era originalmente, como ela se transforma, o que sobra e o que pode ser feito. Com fotos também do nosso querido Cássio Vasconcelos, que é um parceiraço desse canal, enfim, conheço ele há muitos anos. É um dos melhores fotógrafos, sem dúvida, do mundo. Né? Do mundo, certamente. Cardim, obrigado. Obrigado você. Você inscreva-se, comente, deixe seu like. E se você não é membro do canal para ajudar a gente a fazer episódios como esse, seja membro. Até a próxima. Tchau!